é uma ideia que a gente vai discutir, não pensando na ideia de quem são os elementos, a gente vai pensar na ideia de quantos são, certo? A gente vai estar preocupado em olhar e representar no diagrama quantos são, e a partir daí do diagrama pronto, a gente conseguir responder as perguntas aí sem problemas. É aquela história do diagrama bem feito, você consegue responder as perguntas aí sem grandes problemas. Tá? Então vamos começar aí. Uma primeira coisa que para poder chamar a atenção, a gente tem no diagrama aqui uma ideia de, quando você diz aqui que tem 38 alunos, a gente tem representado ali 38 alunos, o que significa esses 38 alunos aqui? É o que a gente chama de conjunto universo. Ok? A gente poderia pensar, por exemplo, uma escola inteira como sendo conjunto universo. Tá? Mas nesse caso, o conjunto universo é uma turma inteira. A turma em si, a turma inteira, ou seja, o todo, a turma inteira é um conjunto universo aí. Tá? O conjunto universo, em geral, é um todo qualquer. Esse todo pode ser a escola toda, ou, nesse caso, pode ser uma turma toda. Tá? Que é o que a gente vai estar lidando aí como conjunto universo, é uma turma toda, que nesse caso tem 38 alunos. Tá? Depois tem a informação de que 12 jogam futebol, 15 jogam voleibol, então para associar aqui, a gente vai usar futebol, a gente vai associar a palavra F, tá certo? E para associar a voleibol, a gente vai usar a letra V, tá bem? Para a gente poder fazer o diagrama, para não ficar só falando em conjunto A e B. A gente vai chamar de F para futebol e V voleibol, tá? E depois tem a informação de que 7 jogam futebol e voleibol. Então, para começar a fazer o diagrama, uma primeira pergunta seria o quê? São conjuntos disjuntos, ou seja, separados, ou tem interseção esses dois conjuntos? O que a gente pode já... São separados? Não tem ninguém que joga... essa informação aqui de 7 jogam futebol, tem interseção, certo? 7 jogam futebol e voleibol, ou seja, tem alunos que jogam um e outro, futebol e voleibol, então tem interseção, certo? Essa é uma informação importante para a gente começar a fazer o diagrama. Então, vou ter representando lá um conjunto que é o voleibol e outro conjunto que vai ser o futebol, certo? Então, vou ter 7 elementos aqui já nessa região aqui de interseção que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? E outra, quando a gente começar a ver as demais informações, eu tenho lá 12 jogam futebol. Então, eu já fiz essa pergunta para você em sala de aula, a gente vai fazer que são duas perguntas diferentes. Uma coisa é, esses 12 que jogam futebol vão estar representados no diagrama? Sim. Outra pergunta é, esse número 12, eu vou escrever o número 12 no diagrama? Aí já não. Tá? Então, são perguntas diferentes. Uma coisa é, os 12 vão ser representados, vão ser contemplados no diagrama? Sim. Mas não quer dizer que eu vou escrever esse número 12 no diagrama. Então, 12 jogam futebol, eu posso vir, por exemplo, aqui, botar 12 aqui? Sim ou não? Posso, coloco esses 12 aí ou não coloco? Posso ou não posso? Exato. Eu deixei propositadamente aí para vocês perceberem que a gente não deve fazer isso aí. Tá? Ou seja, eu represento os 12, mas não escrevo 12 no diagrama. Então, para complementar dos 7, para completar os 12, vão ter aqui 5. Tudo bem? Então, tem os 12 aí contemplados, representados? Tem. 7 mais 5 dá 12 que jogam futebol. Mas 5 jogam só futebol. A mesma coisa com voleibol. Quantos que jogam voleibol? Eu tenho 15 que jogam voleibol. Então, desses 7 que já tem aqui, que jogam também futebol, eu vou ter só 8. Eu vou ter 8 que jogam só vôlei. Os 15 estão contemplados, que jogam vôlei, mas eu não escrevo o número 15 aí para representar vôlei. Eu vou escrever 8 que jogam só vôlei e 7 jogam os dois. Tudo bem, tá aí? Tranquilo? Aí depois eu tenho... Aí eu já posso começar a responder as perguntas. A gente tem mais coisa para fazer no diagrama, mas vamos perceber a necessidade de fazer mais coisa no diagrama à medida com que a gente for respondendo, tá?
Eu tenho lá, quantos alunos jogam apenas futebol? Quantos que jogam apenas futebol? 8? 8, 8 jogam só vôlei. Aqui 5 jogam só futebol, certo? Então, olha só, a gente já sabe que 5 jogam apenas futebol. O que a gente vai fazer? Associar essa pergunta, que a gente já sabe que a resposta é 5, com a simbologia que faz parte também de texto matemático. Então, a gente está falando de quê? Do número de elementos de qual conjunto? De F menos V. Ou seja, o que significa F menos V? São os elementos que estão só em futebol. Então, F menos V são só futebol. N, F menos V, estão falando do número de jogadores, de alunos que jogam apenas futebol, que a gente já sabe que é 5. Tudo bem? A gente está associando, então, a simbologia à pergunta que está sendo feita aí. F menos V, somente futebol. Então, na pergunta seguinte, quantos alunos jogam apenas voleibol? A gente estaria falando de qual quantidade? Agora sim vão ser os 8, certo? E qual a simbologia que a gente vai colocar ali? N, sim? Pode falar. 12 jogam futebol, mas aqui a pergunta é, 12 jogam apenas futebol. Então, se eu ver que jogam futebol, tem os 7 que jogam futebol e tem os 5 que jogam futebol. Os 12 estão aí. 7 mais 5 dá 12. Mas que jogam apenas futebol são só esses 5 aqui. Esses 7 aqui vão ser o quê? Esses 7 que jogam futebol? Jogam, mas eles jogam, além de futebol, eles jogam vôlei. A gente não quer os que jogam futebol e jogam vôlei. A gente quer somente os que jogam só futebol, que são só os 5 aqui. Tudo bem? Dos 12, 7 jogam futebol, mas também jogam vôlei. A gente não quer esses, quer os 5 que só jogam futebol. Apenas futebol. Tudo bem? Então, beleza. Aí do outro lá, agora vai ser o contrário. Agora eu quero só vôlei. Só vôlei, eu tenho esses 8 e tenho 7 que jogam vôlei. Mas a pergunta não é quem é que joga vôlei. A gente sabe que 15 jogam vôlei, mas eu não quero os 15 que jogam vôlei. Eu quero só os que jogam só vôlei. Tá? Então vão ser esses 8 aí. Mas qual é o conjunto que a gente está falando aqui? Se V menos F é só futebol, o que vai ser só vôlei? Vai ser o V menos o F. Que a gente já sabe que vão ser 8. Tudo bem? Agora, quantos alunos não jogam futebol? A gente tem que prestar atenção numa seguinte ideia aqui, ó. Não jogar futebol. O que a gente estaria observando aqui? Por enquanto aqui, quem é que não joga futebol? É tudo que está fora do diagrama F, do diagrama de futebol. Então vão ser, por enquanto, esses 8 aqui. Mas só tem esses 8 aí que não jogam futebol? Ou tem mais alguém? Se a gente for pegar aqui 8 mais 7 mais 5, quanto que vai dar essa conta aí? 8 mais 7, 15, mais 5, vou ter 20. Mas o nosso conjunto universo tem o quê? Tem 30 aí? 38. Ou seja, desses 20 aí, quanto que faltam que não jogam nem futebol e nem vôlei? Eu vou ter quantos aí? Eu vou ter um diagramazinho. Eu vou ter um diagramazinho para lá de fora aqui, concorda? Então eu vou ter 18 pro lado de fora aqui. Essa contabilidade que a gente fez aqui é nada mais é do que o quê? Esse aqui é o número de elementos de V união F. Ou seja, essa conta que a gente fez aqui é V união F, ou seja, joga vôlei ou joga futebol. Juntei todo mundo. Tá vendo? Microfone desligado aí, por favor. Aí eu vou ter aqui 8 mais 7 mais 5, que dá 20. Isso aqui é a união de V, união F, ou seja, joga vôlei ou joga futebol. Então, quando a gente perguntar aqui quantos alunos não jogam vôlei, eu vou ter esses 8 aqui, mas também vou ter esses 18 aqui. É tudo que está fora do F. Tudo que está fora do F é o complementar de F.
Tudo bem? Então aqui, qual é a simbologia que a gente vai usar aqui para quantos alunos não jogam futebol? Eu vou ter o N, eu vou ter o F como referência, mas na verdade eu não quero o F, eu quero complementar de F. Como é que eu simbolizo isso? Bota a barrinha em cima do F. Então, F barra é tudo que não está no F, ou seja, que não jogam futebol. E a gente tem aqueles 8 ali, que estão fora, e tem os 18 que também estão fora do F. Então, 18 mais 8, eu vou ter quantos aí que não jogam futebol? 26. Tudo bem? Ok? Depois eu vou ter quantos alunos não jogam voleibol. Ou seja, número de elementos dos que eu vou ter como referência o V de vôlei, mas eu quero complementar, ou seja, barrinha em cima do V, V complementar, tudo que está fora do V, ou seja, os alunos que não jogam voleibol. Deixa eu pegar a borracha aqui para apagar o que a gente já fez antes aqui. O que a gente vai marcar, esse tiquezinho que a gente fez antes aqui, o que a gente vai marcar agora? Quais são os que estão fora do V? Tem o 8 e tem o 7 que estão dentro do V. Esse 5 está fora do V e os 18 também estão fora do V. Ou seja, não jogam voleibol, é tudo que está fora do V. Então vou ter 5 mais esses 18, que aí vai dar o quê? 23. Tudo bem? Tudo bem até aí? Aí, o que a gente vai ter na sequência aí? Quantos alunos não jogam nem futebol, nem voleibol? Ou seja, a gente está falando de quê? Do complementar da união. Se joga vôlei ou futebol, está na união. Tudo que está fora da união não joga nem futebol e nem vôlei. Vão ser exatamente quem? Esses 18 que estão para o lado de fora aqui. Fora da união, certo? Então, como é que a gente representa esses 18 aí em termos de simbologia? A gente já sabe que dá 18 aí, que não jogam nem futebol e nem vôlei. Mas, simbolicamente, a gente está falando de quê? Do número de elementos de V, união F, mas a gente não quer união, a gente quer tudo que está fora da união. Então, eu vou pegar o complementar da união. O complementar da união é tudo que está fora da união. Nem futebol e nem vôlei, que a gente já sabe que são o quê? 18. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Podemos ir para o próximo? Sim. Isso. Isso. Sim, tudo que foi dado aí está previsto para cair na prova. União, intervalo, tá bom? Posso avançar para o próximo? Então vamos lá. Agora a gente tem aqui a ideia de conjuntos, mas repare uma ideia interessante desse aqui para o próximo. O que a gente estava pensando em ver aqui? Ó? Quando a gente está lá, descreva os conjuntos a seguir. Tá? O que a gente estaria observando a princípio ali? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que a gente estaria pensando ali? Uma coisa super importante para poder chamar a atenção ali em relação ao próximo exercício. Descreva os conjuntos a seguir listando os seus elementos. Quando é que a gente pode listar os elementos? Esses dois conjuntos que estão aí no item A e item B são intervalos reais ou não são intervalos reais? São outros conjuntos. Quais são os conjuntos envolvidos aí? A é o quê? X pertence aos naturais. Tá? E no item B, X pertence ao quê? O que significa o conjunto Z? Conjunto do inteiro. Isso aí. Então, nem o item A nem o item B são intervalos reais. O primeiro aqui é conjuntos naturais e o segundo aqui é conjunto dos inteiros. Então, quando eu tenho naturais ou inteiros, eu consigo falar da ideia de listar os elementos, que é o que a gente vai fazer aí. Agora, no próximo, que é intervalo real, a gente não tem condição de fazer essa questão de listar elementos. A gente vai pintar a reta e vai botar aquela ideia de bolinha cheia e bolinha vazia. Não é o caso por enquanto aqui. Por enquanto é só listar os elementos mesmo. Tá? Então vamos lá. Conjunto A igual abre chave. Quem é o primeiro elemento desse conjunto aí? Se a gente está falando de números naturais, em que esses elementos naturais são menores ou igual a 4.
Qual é o menor número natural que a gente tem que foi listado para vocês lá? É o zero. Tá bem? E depois do zero, quem é o próximo número natural? Quem é o próximo número natural depois do zero? É o um, depois o 2, 3. O 4 vai entrar? Sim ou não? Vai entrar por conta de quê? Porque está menor ou igual. Se está menor ou igual, eu posso dizer que 4 é menor ou igual a 4. Então o 4 está valendo aqui. Então fechou aqui no 4. Tá? Tudo bem? Então os elementos desse conjunto aqui do item A é 0, 1, 2, 3, 4. São todos elementos naturais menores ou iguais a 4. Tá? Então a gente consegue listar esses elementos. Já no próximo aqui a gente está chamando de conjunto A também. Não tem problema nenhum aqui, mas o conjunto A aqui está descrito de uma outra maneira. São o quê? Números pertencentes a Z, ou seja, são números inteiros, e está dentro da faixa aqui de menos 4 até 2. Mas o fato aqui é que não está o quê? Não está menor ou igual, está somente menor, e aqui no 2 está somente menor. Ok? Então, que é o primeiro elemento que eu vou pegar aqui? X, se eu ler da esquerda para a direita, quanto mais a esquerda é menor, quanto mais a direita é maior, certo? Então, eu tenho menos 4 é menor que x, e por sua vez o x é menor do que 2. Tá? Então, se eu ler do x em relação a menos 4, o x é maior que menos 4. Então, qual é o primeiro número maior que menos 4 que eu tenho aqui nesse conjunto aqui? O próprio menos 4 vai poder entrar? Sim ou não? Não, porque o menos 4 não é menor que menos 4. Então, o menos 4 é menor que menos 3, que é o primeiro elemento que eu vou ter ali, certo? Depois do menos 3, qual que está mais à direita? Menos 2, depois menos 1, 0, depois 1, depois fechou, o 2 entra ou não entra? Não entra, porque 2 não é menor do que 2. Então, se fosse x menor ou igual a 2, 2 é menor ou igual a 2, o 2 poderia entrar, mas como está somente menor, x é menor do que 2, então 1 é menor do que 2. Mas se eu botar o 2, já não pode botar, porque 2 não é menor do que 2. Então, para aqui no 1. Tudo bem? Então, fechamos aqui esse conjunto aí. Fechou a chave. Tudo bem? Conseguimos listar todos os elementos aqui. No primeiro caso, números naturais. Depois, no segundo caso, números inteiros. Tá? Então, lembrem-se disso. Eu consigo listar, porque aqui são números naturais e números inteiros. Tudo bem? Podemos prosseguir para o próximo? Tudo bem? Então, agora a gente vai ver aqui a representação geométrica do intervalo 2, menos 2 até 5. Quando a gente olhar essa notação de colchete, parênteses aqui, não está escrito explicitamente aqui um intervalo real, mas toda vez que eu ver essa notação, a gente está falando de intervalo real. Ok? Aqui está falando de intervalo real, tá certo? Menos 2 com colchete virado para dentro, quer dizer que o menos 2 está dentro, e parênteses no 5 quer dizer que o 5 não está dentro. Ou no lugar do parênteses, que poderia ser colchete para fora também. Né? Então, o que a gente vai fazer ali? Vamos ver a questão da representação geométrica. Vou botar uma retazinha aqui. Vamos lá. Bom, então o que a gente tem? O que a gente tem por enquanto aqui? Uma reta que eu vou representar esse intervalo. Essa que é a ideia que a gente vai ver aí. Lembrando que, o que significa esse colchete virado para dentro no menos 2? Significa que o 2 está dentro, certo? Então a gente poderia associar a ideia. Deixa eu conseguir botar a caneta aqui. Então, agora foi. Então o que significa esse menos 2 aqui com o colchete virado para dentro? Quer dizer que o 2 está dentro. Na reta, a gente vai botar o quê? Bolinha fechada, bolinha cheia ou bolinha vazia. No caso do menos 2, a gente vai colocar bolinha cheia ou bolinha vazia. Se o menos 2 está dentro, bolinha cheia. A gente vai botar bolinha cheia no menos 2. Tá certo? O que significa bolinha cheia?
está dizendo que naquele número menos 2, o menos 2 pertence ao intervalo, pertence àquele conjunto. E já no 5, que está parênteses, ou poderia ser colchete para fora, quer dizer que o 5 está fora. Então, no 5, bolinha cheia ou bolinha vazia? Vazia. Bolinha vazia lá no 5. E aonde que está o intervalo aqui? Os elementos x estão aqui dentro. Aqui. Eu tenho que pegar... Vão ter números inteiros aqui dentro? Vão. Mas eu não consigo, assim como o exercício anterior que a gente listou, aqui eu não vou conseguir listar os elementos. Aqui já é intervalo real. Eu não vou conseguir listar aqui números inteiros somente. Tem números inteiros aqui? Tem. Mas não são somente números inteiros. Entre menos 2 e menos 1 está cheio de número. Entre menos 1 e 0 está cheio. Então eu vou pegar e pintar todo esse intervalo aqui até chegar bem pertinho do 5. Tá ok? Então tem todo esse intervalo pintado aí, cheio de números aí. Tem os inteiros, mas tem entre dois inteiros também tem números reais. Então por isso que eu tenho que encher, eu tenho que pintar toda a reta. Tudo bem? Ok? Uma outra... A gente, no caso aqui, no enunciado, só diz o quê? Representação geométrica do intervalo fechado no menos 2, aberto no 5. Já está feita a representação na reta aí. A representação geométrica é a representação na reta. Agora, seria interessante também de treinar as outras representações, que são o quê? Usando descrição de conjunto, por exemplo. O que significa isso? Vamos chamar esse conjunto aqui de conjunto A, certo? Então, quem seria esse conjunto A na forma de representação de conjunto? Eu vou, ok, abre chave. Esse x pertence a quem? Aos reais. A gente não está falando de números inteiros aí, nem de naturais, está falando de reais, que a gente está pintando toda a reta numérica. Aí aquela questão do quanto mais a esquerda menor, quanto mais a direita maior. Então, vou ter como referência quem? O menos 2, que está mais à esquerda. Depois eu tenho quem? O x. E depois eu tenho o 5. Tudo bem? Agora, se o menos 2 está mais à esquerda, o menos 2 em relação ao x, ele é o quê? Menor. Como pode ser o menos 2 também pode ser elemento, além de menos 2 ser menor do que x, é menor ou igual. Tudo bem? O x em relação ao 5, se o x está mais à esquerda, o x em relação ao 5, o x é menor do que 5. E somente menor do que 5. O x não é menor ou igual a 5, porque o 5 está fora. O 5 não é elemento do conjunto. Tudo bem? Uma outra representação aqui que a gente que a gente pode colocar ali é a notação somente usando o colchete. Nessa representação de cima aqui, tem colchete no menos 2 para dentro, quer dizer que o 2 está dentro, no 5 está parênteses. Mas no lugar desse parênteses no 5, a gente pode colocar colchete para fora. Tá? Colchete para fora quando o número está fora. Então, uma outra representação aqui poderia ser o quê? Colchete para dentro, no menos 2, e no 5, o que acontece ali? Colchete para fora. Tudo bem? Então, desenhar na reta aqui já estaria atendendo o que foi pedido ali, que é a representação geométrica. A gente fez essas duas aqui para poder já complementar e ver as outras representações que servem para esse mesmo intervalo, para esse mesmo conjunto. Tá bom? Tudo bem? Se no caso estiver pedindo a representação geométrica, o principal seria a reta. Que a representação geométrica seria na reta real. Tá bom? Mas vai depender do que estiver sendo solicitado. Beleza? Vamos para o próximo? Bom, aí o que a gente tem no próximo exercício aí? Aqui a gente já começa com um intervalo representado geometricamente, representado graficamente numa reta. O que a gente vai fazer aí é reescrever esse intervalo que está representado na reta de uma outra forma, ou seja, usando desigualdade, usando colchete, parênteses, ou usando desigualdade. Tudo bem? Aí vamos chamar esse conjunto aqui, para a gente ter uma referência. A gente pode chamar esse conjunto aqui de conjunto A, intervalo A.
Então, a gente vai reescrever esse conjunto A de outra maneira. Então, por exemplo, a gente pode pegar x pertence aos reais, tal que. Depois desse tal que vai vir o que a gente tem como representação desse intervalo. Então, repare o seguinte, não tem dois valores como referência aqui, só tem o 4. Tudo bem? E o intervalo está destacado, ele está sendo destacado aqui à esquerda do 4 ou à direita do 4? Onde? À direita, certo? Então, aquele x, onde é que fica o x? X são infinitos valores que estão à direita do 4. Tudo bem? Então, o que a gente vai colocar ali? A gente vai colocar que o x, como ele está à direita do 4, quem está mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. Então, o x ele é o quê? Maior do que 4. Se está a bolinha fechada, a bolinha cheia no 4, além de ser maior, o x pode ser também igual a 4. Tudo bem? Ok? Menos o 4. Ou eu poderia escrever que o 4 é menor ou igual a x. Ou o x é maior ou igual a 4. Como o x está mais à direita, o x ele é maior ou igual que 4, porque também pode ser o 4. Tudo bem? Esse número aqui que vai aumentando do 4, inclusive o 4, e vai aumentando, esse número vai para onde? Ele vai para mais infinito. Certo? Ele começa no 4, inclusive o 4, e vai crescendo, vai pegando todos os números reais, vai pegando inteiros também, mas vai pegando todos os reais. Por exemplo, entre 4 e 5, tem números reais ali. Vai pegando, vai aumentando cada vez mais e vai para mais infinito. Ele não vai parar no mais infinito, ele vai para mais infinito. Tá certo? Então, a gente pode colocar uma outra representação aqui. Qual seria a outra representação? Usando o colchete, no 4, se o 4 está dentro, colchete para dentro ou para fora? Colchete para dentro. No outro lado, eu tenho mais infinito. Mas o mais infinito nunca vai ser colchete para dentro, porque ele não vai parar no mais infinito. Então, no mais infinito, ou menos infinito, é sempre colchete para fora. Certo? Ou ainda, usando parênteses, onde que poderia botar parênteses ali? No 4, colchete virado para dentro, mantém. Somente onde tem colchete virado para fora, que é no caso do mais infinito, eu posso colocar o quê? Parênteses ali no mais infinito. Tudo bem? Sim. Pode falar. Sim. Não. Então, a partir do momento que você tem a reta toda pintada, a reta aqui está toda pintada aqui, ó, tá certo? Então, por eu falar dela estar toda pintada, eu tô falando nesse caso necessariamente de intervalo real. A gente não está falando de números reais, de números naturais e nem de inteiros. A gente está falando de intervalo real. Aí eu tenho que pintar toda a reta. Eu não posso trocar o conjunto de intervalo real para número natural. Aí necessariamente é intervalo real. Tudo bem? Beleza? Então, nesse caso aí, a gente fez todas as representações possíveis para o mesmo conjunto. Tanto na reta quanto as representações que estão aqui, todas elas são do mesmo conjunto, do mesmo intervalo real. Tá? Sim. Porque ele vai aumentando cada vez mais. Vai aumentando 4 e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quanto mais você aumentar, mais pode aumentar e vai aumentando cada vez mais. Essa ideia de que aumentar cada vez mais é justamente a ideia do infinito. Ele nunca vai parar de crescer, vai aumentando, dizer que vai aumentando. Não, ele não vai chegar no x. O x pode ser o 4, o x pode ser 5, entre 4 e 5 tem um monte de número ali dentro, pode ser 6, entre 5 e 6 tem um monte de número ali dentro e vai crescendo, vai crescendo. O x, ele não vai parar no x. O x pode ser qualquer valor do intervalo. Como ele está destacado aqui, está pintado até a ponta aqui da reta, está indicando que ele vai aumentando toda a vida e não vai parar nunca. Ele começa com o menor valor 4 e vai aumentando e não vai parar nunca. Essa ideia de não parar nunca, cada vez aumentando mais, é a ideia de mais infinito.
Tá? Não, se você pegar qual o maior número desse intervalo aqui, não tem. Ah, falar 100 mil é um número grande? 100, mas tem 100 mil e um, tem 10 milhões. Eu posso falar números cada vez maiores que estão nesse intervalo aí. Tudo bem? Essa seria uma ideia de mais infinito, que eu posso pegar valores cada vez maiores e nunca vai parar de aumentar. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Ok? Se fosse ao contrário, pintado do lado esquerdo, ao invés de ir para mais infinito, iria para menos infinito. Tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um caso de dois conjuntos, A e B, representado por desigualdade ali. Notação de conjunto usando desigualdade. Menor, menor igual. E a gente está precisando de fazer as duas operações aqui que são união e interseção. Tá? A gente vai ver essas duas operações aqui. União, depois vai ver interseção. Uma coisa que a gente não fez nesses intervalos aqui, a gente não usou a escala. A gente botou aqui o -2, botou o 5, aqui já tinha o 4 como referência. Lembra da ideia de escala que a gente fez em sala de aula? Quando eu for representar somente um intervalo, eu não tenho necessidade de usar a escala, mas quando eu vou botar dois intervalos, por exemplo, e vou fazer a operação de união, ou operação de interseção, ou diferença, qualquer operação entre eles, eu acho que é muito interessante, ajuda bastante fazer a questão da escala. Tá? O que significa fazer a escala? A gente vai colocar uma reta só para posicionar os valores e logo abaixo começar a representar os intervalos. Então vamos devagarinho para a gente poder, vamos colocar algumas retas aqui para ajudar a gente. Então vamos lá. Eu vou ter primeiro aqui uma reta que a gente vai chamar de escala. Tá? Então vamos pegar aqui, vamos copiar essa reta aqui. A gente vai usar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar uma organizada nessas retas aí. Vamos deixar espaçadinho bonitinho aqui. Vamos lá. Vamos deixar organizadinho para a gente poder se basear justamente nessas retas aqui para poder auxiliar a gente aqui. Aquela questão, tem que fazer a escala? Não é que tem que fazer a escala, mas ajuda muito a você organizar o que vai vir depois da escala. Então essa primeira reta aqui, qual que a gente pode chamar de escala. Tudo bem? O que significa essa escala aí? É só uma referência para posicionar os valores. Que valores que a gente está interessado em posicionar? Temos os valores 1, 4, 2 e 6. Então, na escala aqui, a gente não vai se preocupar em botar a bolinha cheia e a bolinha vazia. A gente só vai posicionar esses números aí, desde o menor até o maior. Quem é o menor valor aí? O menor valor seria o 1 e o maior valor seria o 6. Nesse caso, só tem valores positivos, mas poderia ser positivos e negativos. Eu vou olhar o menor valor e o maior valor. Essa escala tem que contemplar desde o menor até o maior. Tudo bem? Então, o menor valor aí é o 1, o maior valor é o 6. Então, se eu começar na escala aqui, botar aqui 1, quem é o próximo número que eu vou ter ali? Eu vou ter o 2, depois o 3, 4, 5 e depois finalmente o 6. Desde o menor até o maior. Tudo bem? Repare que não foi colocado aqui bolinha cheia, bolinha vazia, porque na escala a gente não precisa disso. Só realmente posicionar os valores ali. Qual é o primeiro intervalo que a gente vai colocar? Qual é o primeiro conjunto? É o conjunto A. Tudo bem? Essa reta que a gente vai ter aqui é o conjunto A. Nela, a gente vai representar o quê?
bolinha cheia ou bolinha vazia, a depender de cada situação. Então, onde que começa e onde que termina o conjunto A? Vamos lá? Onde que a gente começa e onde que a gente termina o conjunto A? Perfeito, do 1 até o 4. Mas no 1, é bolinha cheia ou bolinha vazia? Se no 1 está somente o menor, bolinha vazia. E no 4, menor ou igual, bolinha cheia. Tá bem? Então, aqui na direção do conjunto A, do intervalo A, na direção do 1, eu vou botar a bolinha vazia no 1. Tá bem? E no 4, eu vou botar a bolinha cheia. Porque o 4 faz parte do conjunto A. Tudo bem? A gente pode dizer aqui que o 1 não pertence ao conjunto A, porque é bolinha vazia, somente menor. E o 4, como é bolinha cheia, menor ou igual, o 4 pertence ao conjunto A. Tá certo? Então, 1 não pertence e o 4 pertence. Bolinha vazia no 1, bolinha cheia no 4. Ok? Onde que vão estar os elementos X aqui? Esse elemento X aqui que está no meio, vão estar onde? Vai estar exatamente o quê? Pertinho do 1, mas não pode ser o 1. E eu vou pintando, vai passar pelo 2, vai passar pelo 3 e vai chegar até o 4. Eu vou pegar todo esse intervalo aqui, que está pintado aqui. Então, o X é o elemento que está aqui no meio. 1 menor que X, menor ou igual que 4. Beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem. Só para a gente poder... Repare que os intervalos estão ficando bonitinho, encaixadinho dentro daquela escala ali, certo? Aí, próximo que a gente vai representar aqui é o B. Conjunto B, quem é o conjunto B? Onde começa, onde termina o conjunto B? No 2, termina no 6. Bolinha cheia no 2, porque é menor ou igual. Bolinha cheia no 6, porque é menor ou igual. Perfeito. Então, eu vou lá na direção do 2, na reta que corresponde ao intervalo B, ao conjunto B, na direção do 2, eu vou botar a bolinha cheia no 2. E lá na direção do 6, na reta que representa o conjunto B, também vou botar a bolinha cheia. Beleza? E esse X aqui que está no meio, vai ser o quê? Vai ser o intervalo que está entre 2 e 6. Inclusive o 2, inclusive o 6. Então, vou pintar, vai sair do 2, entre 2 e 3 tem número real, vai passar pelo 3, entre 3 e 4 tem número real, vai passar pelo 4, vai passar pelo 5, vai até chegar no 6, e vou pintar todo esse intervalo aqui, que corresponde ao conjunto B, ao intervalo B. Tudo bem? Tranquilo aí, tá aí? Então, por enquanto, ok? Intervalo A, intervalo B. Agora vamos para as operações. Qual a primeira operação que a gente vai fazer aqui? A união. Tá? Então, vou pegar aqui nessa retinha de baixo aqui, vou ter o que? A união B. Tudo bem? O que significa A união B? Se o X pertence à união B, o X pertence a A ou pertence a B. É a ideia de juntar todo mundo, tá certo? Juntando todo mundo aqui, o que significa ali? Vai de onde até onde essa união? Do 1 até o 6. Mas o 1 já não está no A. O 1 vai estar na união. Nessa retinha que representa a união B, 1 vai ser bolinha vazia ou bolinha cheia? Se ele já nem está no A, continua não estando na união. Como é que eu vou juntar uma coisa que nem está ali? Certo? Então, na união continua vazia. Vai passar entre 1 e 2, tem intervalo real? Entre 1 e 2 aqui vai ter intervalo real, vai passar pelo 2, vai juntando, entre 2 e 3 tem número real, vai passar pelo 3, vai passar pelo 4, e vai juntando até chegar no 6. No 6 é bolinha vazia ou bolinha cheia?
Bolinha cheia, certo? Então vai pegar todo esse intervalo aqui, desde do 1, ou seja, o 1 não vai entrar, mas pertinho do 1, 1,1, 1,01, entre 1 e 2 tem intervalo real ali, tem números reais, vai passar pelo 2, vai direto até chegar no 6. Então o x que a gente está interessado é esse x que está ali entre 1 e 6. 1 menor que x e o x menor do que 6, que representa o intervalo A união B. Tudo bem? Porque ele está no B. O que significa A união B? A união B significa que o x pertence a A ou pertence a B. Tanto faz se está em um ou no outro, ou se está nos dois. Se está em pelo menos um, está na união. Bem? O 6 está porque ele está somente no B. Beleza, vai estar na união. Olha o 4. O 4 está em A e está em B. Vai estar na união. O 2 está em 4 e está em B. Está na união. Tem um monte de númerozinho aqui entre 2 e 3 que está no A e está no B, vai estar na união. No 1, ele não está no A e nem no B. Então, como é que eu vou juntar o 1 se ele nem está no A e nem no B? Então, no 1 continua a bolinha vazia. Tá? Beleza? Vamos para a última operação aqui. Agora a gente vai ver o quê? Vai ver a interseção B. Tudo bem? Então, eu vou pegar A, nessa última retinha aqui, um outro intervalo, outro conjunto, a interseção B. O que significa estar na interseção? Está nos dois ao mesmo tempo, certo? Só voltando aqui um pouquinho, que a gente falou aqui do pertence ou não pertence no A, vamos falar aqui do B também. O 2, ele pertence ao conjunto B, e o 6 também pertence ao conjunto B. Por isso que a bolinha fechada no 2 e a bolinha fechada no 6. Agora, voltando aqui para a interseção. A interseção B vão ser o intervalo, o pedacinho de reta de intervalo que corresponde a estar ao mesmo tempo em A e B. Ok? Então, qual é o pedacinho que está em A e B ao mesmo tempo? Do 2 ao 4. Perfeito. Então, vou pegar aqui desde o 2. Bolinha fechada ou bolinha vazia no 2? Eu vou ter do 2 até o 4. O 2 está um A e no B ao mesmo tempo? Sim, o 2 pertence ao A. Ele não está destacado no conjunto A, mas o 2 faz parte do conjunto A, do intervalo A. Então, ele está no A e está no B. Então, na interseção, bolinha fechada. Tá? O 2 está no A e B ao mesmo tempo. No 4, o que acontece no 4? O 4 está claramente no A porque está a bolinha cheia, mas o 4 também está em B, apesar do B do 4 não estar destacado no conjunto B, o elemento 4 também está no conjunto B. Então está no A e B ao mesmo tempo. Então no 4, bolinha cheia também na interseção. Entre 2 e 4, existe o 3? Tem, mas entre 2 e 3 tem um monte de númerozinho real. Passou pelo 3, entre 3 e 4 tem um monte de númerozinho real. Então, todo esse intervalo de 2 até 4 faz parte da interseção, porque é o pedaço de intervalo que corresponde aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Perfeito? Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, já foi atendida a ideia de representar o conjunto A, B e fazer a união B, a interseção B? Sim. Mas que seria interessante a gente complementar e ver as demais representações, para a gente poder treinar, tá? Já estaria respondida a ideia das operações aí na reta, mas vamos ver essa mesma representação na reta através de representação de conjunto, tá bom? Então, vamos lá. A união B, a gente pode dizer que é o quê? Sem intervalo real, x pertence aos reais. Tá o quê? Onde que começa, onde termina a união? Começa no 1, depois tem o x aqui no meio, depois vai terminar no 6, certo? Tudo bem? Ok? Agora, quanto mais a esquerda menor, quanto mais a direita maior. Isso ajuda muito você a se referenciar. Só que o 1 está mais à esquerda do x. Então, o 1 é menor
do que x, e somente menor porque o 1 está bolinha vazia. Então não pode ser o igual aqui, não posso botar o igual aqui, tem que ser somente menor. O 1 é menor do que o x, ou dizer que o x é maior do que 1, certo? E o x em relação ao 6, na união ali, o x em relação ao 6 é o quê? Se o x está mais à esquerda, o x é menor do que 6. Se pode ser o 6, menor ou igual. Tudo bem? Agora, questão de colchete. Como é que fica colchete aí, usando só colchete nesse intervalo da união? Se está a bolinha vazia no 1, somente menor. Isso corresponde no 1, usando colchete para dentro ou para fora? Para fora. Tá? E depois no 6. No 6 é o quê? Bolinha cheia e menor ou igual. Então corresponde ao quê? Colchete virado para dentro. Tudo bem? Ou ainda, aonde tem colchete para fora, eu posso colocar parênteses no lugar. Ou seja, no 1 que tem colchete para fora, quer dizer que o 1 está fora, eu posso colocar parênteses no 1. E no 6, que tem colchete virado para dentro, continua colchete virado para dentro. Tudo bem? Então a gente viu todas as representações do mesmo conjunto união. Na reta, usando desigualdade, só colchete ou colchete e parênteses. Tudo bem? Todas elas, não, vai depender do que vai estar sendo pedido. A gente está aproveitando aqui que já está fazendo a representação na reta e está verificando também as demais representações para a gente poder treinar todas elas, tá? Se dependendo do que estiver sendo pedido, sim. Se estiver pedindo só a operação, na reta, se tiver ok na reta, já vai ter respondido, a não ser que o enunciado esteja pedindo também as demais representações. Aí tem que ficar atento no que está sendo pedido em cada caso, mas não necessariamente vai ter que fazer todas as representações, tá? Tá bom? Agora a gente vai fazer... Sim. Uhum. Como que é? Então, essa primeira aqui que a gente está pegando aqui, a gente está usando a representação de conjunto entre chaves, que é usando desigualdade. Usando notação da descrição do conjunto. Tá? E aqui a gente está usando só colchete, e na última aqui a gente está usando colchete e parênteses. Então são diferentes maneiras de representar o mesmo conjunto. Tá bom? Podemos ver a próxima aqui, que seria a interseção B. A gente vai fazer esse mesmo processo aí, abre chave. A gente já tem a representação na reta aqui. Tudo bem? Agora a gente vai pegar essa representação na reta e vai escrever na descrição de conjunto. Então, se a gente está falando de reta numérica, pintando intervalo, a gente está falando de x que pertence aos reais. Beleza? Tem como referência o 2, a gente está falando da interseção aqui, então tem como referência o 2, tem o x, que não é um número só que está no meio, x são vários, infinitos números que estão ali entre 2 e 4, depois tem o 4. Agora, quanto mais a esquerda menor, quanto mais a direita maior. Se o 2 está mais à esquerda do x, o 2 é menor do que o x. Se o x pode ser o 2, então o 2 é menor ou igual a x. Por isso que entra o igual, porque está a bolinha cheia no 2. Certo? Agora, no 4, o x em relação ao 4, o x ele é o quê? Se o x está mais à esquerda, o x é menor do que 4. Se o x também pode ser o 4, além de menor, ele pode ser igual. Então, menor ou igual no 2, menor ou igual no 4. Bolinha cheia no 2, bolinha cheia no 4. Tudo bem? Aí, usando colchete. Colchete para dentro ou para fora? No 2, colchete para dentro, quer dizer que o 2 está dentro. Então, bolinha cheia, menor ou igual, colchete para dentro. No 4, a mesma coisa. Bolinha fechada no 4, menor ou igual no 4. Se o 4 está dentro, colchete para dentro no 4.
Nesse A interseção B, eu só não vou poder botar parênteses porque só tem colchete virado para dentro, não tem colchete virado para fora. Tá? Então, o colchete virado para dentro continua virado para dentro. Só pode trocar colchete para fora por parênteses. Mas colchete para dentro continua colchete para dentro. Tudo bem? Ok? Tranquilo por aí? Beleza? Então reparem que o uso da escala é bem recomendado porque fica tudo organizadinho na sua devida posição, cada intervalo na sua posição certinha ali. Né? Então, não é que seja questão de obrigatório fazer escala, mas ajuda muito na organização da escala. E lembrando que na escala é só marcar os números inteiros ali. Eu não vou ter preocupação de bolinha vazia, bolinha cheia. Quando for representar os intervalos, aí sim, eu vou me preocupar com bolinha cheia, bolinha vazia, eu vou pintar todo o intervalo, já usando a escala para ajudar a posicionar os valores aí, a posicionar os números. Ok? Começar aí. A gente já viu a questão dos conjuntos, né? A gente está vendo agora aí vai ver dois exemplos de função do primeiro grau, que a gente já começou a ver naquele exemplo de telefonia. A gente vai ver mais exemplos e dar uma treinada um pouco mais, aí, um reforço nessa parte aí de função do primeiro grau. Tá? Então vamos lá. No enunciado aí, o que a gente tem aí? Mafalda trabalha como vendedora de uma loja e seu salário mensal é calculado da seguinte maneira. Então repare que quando fala o salário mensal, esse salário tem duas partes. Tá? Tem uma quantia fixa de R$ 1.200 e tem um percentual em cima do valor das vendas. Tá? Então esse valor, salário mensal, tem duas partes, certo? Essa parte fixa de 1.200 e 6% em cima do valor das vendas dela. No item A, o que a gente tem ali? Se um determinado mês ela vender lá R$ 10.000, né? Se eu tenho no mês lá R$ 10.000 em produtos, ela vai ganhar, no caso, 6% em cima desse valor de 10 mil. Tá? Mais a parte fixa a quantia fixa de 1.200. Certo? Então tem que contabilizar essas duas parcelas aí. 6% de 10 mil, mais os 1.200, que é a parcela fixa do salário dela. Independente de se ela vender muito ou vender pouco, ela vai estar ganhando esses R$ 1.200 aí. Tá? Só um detalhe antes que é importante a gente chamar a atenção. Quando a gente fala 6%, isso nada mais é do que 6 por 100. 6 dividido por 100. Isso aqui é 6%. Tá? Mas aí, se a gente entrar naquela história de multiplicar por 10, 100 mil, andar com a vírgula para a direita, ou dividir por 10, 100 mil, a gente faz o contrário. A gente anda com a vírgula para a esquerda. Então, se a gente tiver esse 6 aí dividido por 100, a vírgula do 6 está aqui, à direita do 6, certo? Se eu vou andar duas casas, eu vou andar com ela para cá, e tem que andar mais uma casa, então tem que botar outro zero aí. Tá? Então tem que botar 2 zeros aqui. A vírgula está aqui à direita do 6. Ela vai vir para cá, andou uma casa. Veio para cá, andou duas casas. Então 6% está associado a esse número decimal 0,06. Qualquer valor que eu multiplique por 0,06, qualquer valor que eu multiplique por 0,06, o resultado disso, o efeito disso, é justamente calcular 6% daquele valor. Tá? Mas só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular 6% de 10 mil. Ou seja, a gente vai pegar e fazer o quê? Para calcular o salário da Mafalda, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar 0,06 e multiplicar isso por 10 mil. Tá certo? Mais os 1.200, que é a parte fixa do salário dela. Ela vai ganhar esses 1.200, independente de vender pouco ou vender muito. Essa primeira parcela é a parcela que varia dependendo do valor de venda dela, 6% em cima do valor de venda. Né? Mas aí acontece o quê? Repare que eu tenho 0,06, eu vou multiplicar isso por 10 mil. Então, assim como multiplicar por 10, eu ando com a vírgula uma casa para a direita, multiplicar por 100, duas casas, multiplicar por 1.000, três casas, 10 mil tem
uma, duas, três, quatro casas. Quatro zeros. Então, multiplicar por 10.000 significa andar com a vírgula para a direita quatro casas. Tá certo? Então, olha só. O que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que andar quatro casas aqui. Então, deixa eu tirar essa vírgula aqui. Para a gente posicionar ela onde que ela está. E vamos andar com ela quatro casas para a direita. Repare que a vírgula está aqui. Certo? Eu vou tirar ela dali. Vou andar uma casa para a direita. Duas casas para a direita. Três casas para a direita. E quatro casas para a direita. Então, na verdade, vai dar o quê? 600. 0,06 vezes 10.000, andando quatro casas com a vírgula para a direita, eu vou ter 600. Tá? Então, esses dois zeros aqui, antes do 6, não precisa nem de colocar. E a vírgula aqui no 600 também não precisa. Tá? Então, na verdade, vai ficar aqui, vai ficar 600. Ok? O que falta acrescentar aí? Mais os 1.200, que é do salário fixo dela, da parte fixa. Então, o salário todo dela é composto por essas duas partes. A parte percentual da venda mais a parte fixa. Que vai dar R$1.800. Beleza? Tudo bem? Tranquilo até aí? Tudo bem? Sim, sim. Então, olha só, o item B é mais tranquilo e mais direto, que a gente não vai precisar nem de fazer cálculo no item B. Eu só tenho que considerar o quê? Que o salário mensal é o que a gente chama de Y e o valor das vendas é o que a gente vai chamar de X. Então, o salário é Y em função do X. Ou seja, quem vai ser essa expressão que representa essa função? Eu tenho que calcular 6%. Então, eu calcular 6%, eu multiplico por 0,06. Mas só que no exemplo anterior do item A, eu tinha um exemplo de R$10.000 em vendas. A partir do momento que a gente quer montar uma função, esse valor de venda pode ser um valor qualquer. Então, esse valor de vendas é um valor X. Então, X reais em vendas eu multiplico por 0,06. Então, 0,06 vezes X. O que significa 0,06x? É calcular 6% do valor de X vendas, X reais em vendas que ela vai fazer. Tá? Então, esse produto vai dar o percentual de comissão que ela tem. Mais a parcela fixa de 1.200 que ela ganha independente se ela vender pouco ou vender muito, ela vai estar ganhando essa parcela fixa de R$1.200. Então, aqui a gente tem exatamente a função, que é uma função do primeiro grau, que representa o valor do salário da vendedora. Tá? O Y está em função do X. Uma outra maneira que a gente pode escrever isso aqui não é escrever uma nova função, é o jeito de escrever essa função. É colocar o F de função que depende de X. Ao invés de escrever Y igual a expressão, eu posso escrever F de X igual a mesma expressão, que é 0,06 vezes X mais 1.200. Ou seja, a mesma função, só que eu posso escrever y igual, ou posso escrever f de x igual. Tá? O y é uma função de x. Então, no lugar do y, eu posso botar f de x. Tudo bem? Então, ela está montada aí a função que representa o valor do salário dela. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos pro próximo aí. O próximo aí tem uma tabela de um estacionamento. Tá? Se a gente for olhar para essa tabela, o que a gente tem ali na tabela? Eu tenho dividido em colunas ali. Repare que eu tenho na primeira coluna aqui o plano A. Eu tenho R$2 por hora de estacionamento, ou seja, entrou no estacionamento vai pagar R$2 por hora, mas já vai estar pagando também essa taxa, esse valor fixo de R$4,50. Ok? Entrou no estacionamento pelo plano A, já vai estar pagando R$4,50 de tarifa fixa, independente de quanto tempo for ficar lá. E vai pagar R$2 por hora que for permanecer no estabelecimento. Então, nessa primeira coluna do plano A, e aqui na outra coluna do plano
B. No plano B, o valor da hora, de cada hora, é mais caro. É R$ 3,50 por hora, mas em compensação não tem esse valor fixo para poder pagar usando o plano B. Tá bom? Então a ideia é a gente estudar esse caso aí, a gente vai fazer gráfico, vai comparar as funções e vai fazer algumas discussões em torno disso aí. Tá? A primeira ideia que a gente vai ver é no item A, que está dizendo o quê? Qual é a função do plano A? Ou seja, o que está querendo saber aí? Qual é a função que corresponde ao valor que você paga usando o plano A? Tá certo? Então, qual é a função que a gente precisa de colocar ali? Eu tenho, só antes da gente colocar aqui, o Y seria o quê? Seria o valor que vai ser pago. E X é o quê? X é a quantidade, ou seja, vou botar QT aqui para abreviar, a quantidade de quê? De horas. Tá certo? Então, Y é o valor que vai ser pago no estacionamento em função do X, que é a quantidade de horas. Tudo bem? Ok? Então, como é que vai ficar a função? Vai ficar uma função y em função de x. Ou seja, y igual... Qual é o valor da hora no plano A? No plano A eu pago R$ 2,00 por hora. Ou seja, o valor da hora vezes x, que é a quantidade de horas que o cliente vai ficar lá. O que significa 2x? Preço da hora vezes quantidade de horas, que é x. Mais o valor, a tarifa fixa no plano A, eu tenho que pagar R$ 4,50 de tarifa fixa. Então, mais 4,5. Ok? Então, aí fica a função correspondente ao plano A. 2x mais 4,5. Tudo bem? Ok? Em função do entendimento aí da função? Por que ficou dessa forma? Sim, você pode botar f de x igual a 2x mais 5, mais 4,5 também. Igual a gente fez no anterior. Mas vamos deixar assim por enquanto, que é o que a gente vai usar no GeoGebra. A gente vai usar o y igual e vai escrever exatamente essa função, como a gente fez naquele exemplo do plano de telefonia. A gente vai colocar o y igual e digitar a expressão para ver o gráfico depois, daqui a pouco no GeoGebra. Tá? Mas sim, pode colocar o f de x igual 2x mais 4,5 também. Tá? No plano B, a gente pode chamar de y também. Não tem problema aqui. Eu vou botar y igual... Mas só que a expressão correspondente ao plano B é uma outra, porque as tarifas do plano B são diferentes. Eu tenho 3,50 por hora, então eu vou botar o quê? Preço da hora vezes quantidade de horas, 3,5 vezes x. O que significa 3,5x? Preço da hora vezes quantidade de horas. A tarifa, o valor fixo no plano B é zero. Então eu posso até botar aqui mais zero. Mas não tem necessidade de botar isso mais zero. Eu posso deixar a expressão da função relacionada ao plano B somente dessa forma. Y igual a 3x, 3,5x. Né? Não precisa botar o mais zero ali, porque não tem necessidade. Ok? Plano A e plano B, as funções aí entendidas? Bem? No item C, o que a gente tem no item C? A gente pergunta lá, qual é a quantidade de horas no qual o valor pago é indiferente? Ou seja, qual a quantidade de horas que se eu entrar no estacionamento, quantas horas eu precisaria de ficar para o valor ficar exatamente o mesmo, tanto no plano A quanto no plano B. Ou seja, não vai ter diferença usar o plano A ou usar o plano B. Para uma certa quantidade de horas. Tá? Para uma certa quantidade de horas específica, que quantidade de horas é essa? Bem específica, que se eu ficar no estacionamento, o valor pago será o mesmo, tanto no plano A quanto no plano B. Tá? Essa que é o questionamento, a pergunta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu usar esse espaço aqui para poder ver se cabe tudo aqui. O que a gente vai estabelecer aqui? Vamos chamar aqui de valor A. O que seria valor A? É o valor que você vai pagar usando o plano A.
igual ao valor B, que é o valor que você vai usar no plano B. Tudo bem? O que a gente pode observar aí? Tanto faz eu botar o valor A ou o valor B de um lado ou do outro. Não tem, isso aí não vai fazer diferença. Se eu quisesse trocar, por exemplo, aqui, botar valor B igual ao valor A, vai ser exatamente a mesma coisa. O que seria o valor B? O que você paga usando o plano B. E o valor A é o que você paga usando o valor A. E o que a gente está estabelecendo aqui é essa relação de igualdade nesses dois valores. Mas vamos olhar a expressão das funções. O que acontece aqui? Qual é a expressão do plano B? Como é que eu calculo lá? 3,5x, certo? O preço da hora no plano B vezes a quantidade de horas. Então, no plano B eu pago 3,5x. Que isso tem que ser igual ao valor no plano A. Qual é a expressão do plano A? É 2x mais 4,5. Ok? Entendeu para entender? Por que a gente tem que estabelecer ali as duas expressões? Porque a gente está estabelecendo que os valores sejam iguais tanto no plano A quanto no plano B. Isso não acontece sempre. A gente está estabelecendo essa condição para achar a quantidade de horas que isso acontece. Tudo bem? Agora, dito feito isso, o que a gente fez aí? A gente acabou de montar uma equação. Agora, montando essa equação, a gente tem que resolver para poder achar o valor de x, que é a quantidade de horas, que torna o valor do plano A e o valor do plano B igual para essa quantidade específica de horas. Como é que a gente resolve essa equação, então? A gente fez um caso parecido desse com aquele plano de telefonia, certo? A gente tem que juntar o que tem x de um lado e deixar o que não tem x do outro. Ou seja, aqui eu tenho mais 2x, que a gente vai passar para o outro lado da igualdade. O que significa mudar de lado da igualdade? Se aqui está mais 2x, do outro lado eu vou ter menos 2x. Mas só que eu já tenho 3,5x. Se está mais 2x de um lado, trocando de lado da igualdade, eu vou ter menos 2x. E o que fica do outro lado? É o que sobrou lá, 4,5. Essa conta aqui, 3,5x menos 2x, é como se estiver pegando 3,5 menos 2. Tudo bem? 3,5 menos 2 vai dar o quê? 1,5. Se a gente pensar em dinheiro, 3,50 menos 2 reais. Vai sobrar 1,50. Então, 3,5 menos 2, 1,5. 1,5x. Tudo bem? Igual 4,5, que é o que já tinha do outro lado. Tudo bem? O que eu tenho que fazer agora aqui? Existe uma multiplicação de um número por x. Ou seja, o x está sendo multiplicado por 1,5. Então, se tem a operação de multiplicação, a gente vai fazer a operação inversa de multiplicar, que é dividir. Ou seja, a gente vai ter esse x agora isolado, não mais multiplicado por 1,5. Esse 1,5 que está multiplicando de um lado, do outro lado ele vai ficar dividindo. Então, eu vou ter 4,5 dividido por 1,5. Ok? Eu tinha 1,5 multiplicando, agora tem 1,5 que está dividindo. O que significa dividir 4,5 dividido por 4 por 1,5? Se a gente igualar as casas decimais aqui, multiplicar por 10 embaixo, multiplicar por 10 em cima, eu vou ter 45 dividido por 15. Quanto que dá 45 dividido por 15? 15 vezes quanto que vai dar 45? Você 3. E esse 3 é a quantidade de horas. Tudo bem? Então a pergunta lá, qual a quantidade de horas no qual o valor pago é indiferente? Ou seja, a gente estabeleceu essa condição que o valor pago seja igual para encontrar um valor de x que isso seja possível. Ou seja, se eu usar 3 horas de estacionamento, eu vou pagar o mesmo valor no plano A e no plano B. Vai ser indiferente usar o plano A ou o plano B, que o valor da conta vai ser o mesmo. Tá? E qual vai ser esse valor da conta? Quanto que vai dar essa conta? Qual cálculo que a gente teria que fazer? Abrir um espacinho aqui.
eu posso substituir esse 3 tanto na função do plano A quanto na função do plano B, porque o valor vai ser o mesmo, tá? Não vai fazer diferença. Então, por exemplo, se eu usar aqui no plano A, se eu pegar o valor de x igual a 3, o que eu vou ter para y? Eu vou ter 2 vezes 3 mais 4,5. Então, quanto que vai dar isso? 2 vezes 3, 6. Mais 4,5, 10,5. Ou seja, R$6 mais 4,50, isso vai dar 10,5. Essa aqui está em reais. 10,5 reais é R$10,50. Tudo bem? Então, assim, qual o valor, qual a quantidade de horas? A quantidade de horas que o valor vai ser indiferente é R$3. E qual vai ser o valor da conta, tanto no plano A quanto no plano B? 10,5, ou seja, R$10,50. Se você substituir esse R$3 na função do plano B, ou seja, 3,5 vezes 3, 3,5 vezes 3 também vai dar 10,5. Ou seja, vai ser o mesmo valor da conta. Tá ok? Então, a quantidade de horas que responde aqui é x igual a 3 horas. Tudo bem? Agora, no item D, o que a gente tem lá no item D? Vamos jogar isso no GeoGebra para a gente ver o que acontece graficamente e comentar essa solução. Tá? Então, no GeoGebra, vamos botar as funções aí. Função do item A. Qual é a função do plano A? Lá no campo de entrada, a gente tem o que? Y igual. Só estabelecer uma condição aqui. Esse valor, essa quantidade de horas não pode ser negativo, certo? Então, vou só botar uma função aqui que corresponde a essa ideia aí. Se o x maior for igual que zero, ou seja, a quantidade de horas não pode ser negativa, certo? A função vai ser o que? 2x mais 4,5. Aqui no GeoGebra a gente bota 4,5. Então a gente tem a função ali correspondente ao plano A. Qual é a função correspondente ao plano B? Y igual a 3,5, ou seja, 3,5x. Só colocar na mesma condição ali para x maior que zero, tá? Então, se x é maior ou igual que zero, a função é 3,5, ou seja, 3,5x. Beleza? Então, tem duas funções ali. Aqui é a primeira função do plano A, certo? 2x mais 4,5. Essa aqui é a função do plano A. E a outra função, 3,5x, é a função do plano B. Essa aqui é a função do plano B. Do gráfico correspondente ali. Tudo bem? O que é interessante de observar aqui, ó? Tem um ponto de interseção desses dois gráficos aí, não tem? Essas duas retas. Se a gente fizer esse ponto de interseção aqui, vamos botar um ponto aqui. Se a gente botar um ponto de interseção, aqui apareceu no GeoGebra como ponto A. Quais são as coordenadas desse ponto A? Olha aqui na janela aqui do GeoGebra. É um par ordenado. O que é um par ordenado? Primeira coordenada é x, segunda coordenada é y. Então, eu tenho x igual a 3 e y igual a 10,5, 10,50. Por que apareceram esses valores aí? São exatamente os valores que a gente resolveu no item anterior. A quantidade de horas lá que dava o valor indiferente era 3 horas. Apareceu x igual a 3 aqui, porque corresponde exatamente a essa ideia. Quando os dois gráficos se cruzam aqui, corresponde ao valor de uma quantidade de horas, que é 3 horas, que vai dar um valor indiferente, que é o valor de 10,50, tanto no plano A quanto no plano B. Ok? Então, esse valor 3 aí e 10,5 não apareceram por acaso. 3 horas corresponde a 10,50, tanto no plano A quanto no plano B. Ok? Então, a gente teve uma mesma solução. O item C e o item D discutem só a mesma solução. 3 horas e o valor do pago 10,50. Só que no item C a gente resolveu usando uma equação e o item D a gente resolveu usando o artifício de ver o ponto de interseção do gráfico.
Beleza? Tudo bem? Ok, meu povo? E por fim aqui, no item E da questão aqui, a gente tem uma última pergunta aqui, que seria baseada na ideia de verificar graficamente também, que é o seguinte, ó, em qual intervalo é mais vantajoso o plano A? E o plano B, qual seria o intervalo? O que significa isso? Se a gente olhar no gráfico, repare que tem sempre uma função abaixo, um gráfico abaixo e um gráfico acima, certo? Repare que eu tenho aqui esse gráfico aí, de 0 até 3, esse gráfico aí é o gráfico que está abaixo, certo? O que significa o gráfico que está abaixo? É o que significa, a interpretação disso é que o valor do estacionamento vai ficar mais barato. Então o gráfico que está mais abaixo, vai ter um valor menor nessa faixa de quantidade de horas, ou seja, até 3 horas, se eu for usar menos de 3 horas no estacionamento, é mais vantajoso o plano B, que esse 3,5x corresponde ao plano B, certo? Então, até 3 horas compensa mais o plano B. A partir de 3 horas, repare que qual função que está mais acima? Lá pertinho do ponto A. Essa função que está piscando agora aqui, depois de 3 horas, essa função passa a ser um preço menor. Ou seja, plano A. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o intervalo mais vantajoso para o plano A? O que a gente poderia observar aqui de 0 a 3? Qual é a função aqui de até 3 horas? Que função é essa aí? Plano A ou plano B? Essa função que está abaixo aí. Esse aí é o plano B, certo? Então, se a gente for representar isso, o que a gente vai ter lá? Se eu tiver x, que é a quantidade de horas, menor que 3, qual é o plano mais vantajoso? Vou ter o plano B. Tudo bem? E se eu tiver uma quantidade de horas maior que 3, qual o plano que vai ser mais vantajoso? Vamos olhar lá, ó. Qual o plano que está mais vantajoso? Para mais de 3 horas? A função que está mais abaixo para mais de 3 horas, maior que 3 horas, é o plano 2x mais 4,5, que corresponde ao plano A. Então, menor que 3 horas, vale mais a pena o plano B. Para maior que 3 horas, vale mais a pena o plano A. Beleza?